Muito bem. O primeiro dos bens do matrimônio é a prole, quer dizer, os filhos havidos da esposa própria e legítima. O apóstolo dava tanto valor a esse bem que chegou a dizer: a mulher salvar-se-á pela geração dos filhos. Isto, porém, não se entende apenas da geração, mas também da educação e da preparação dos filhos para a vida de piedade. Por esse motivo, acrescenta sem demora: se perseverar na fé. Quer dizer, a mulher salvar-se-á pela geração dos filhos se perseverar na fé. Na fé dela e na educação dos filhos. A seguir, falaremos da fidelidade, que é o segundo bem do matrimônio. Não se trata daquele hábito de virtude que nos foi infundido na alma quando recebemos o batismo, mas de uma peculiar fidelidade pela qual marido e mulher se ligam mutuamente, de maneira que um entrega ao outro o poder sobre o seu corpo e ambos prometem não violar jamais a santa aliança do casamento. E o terceiro bem se chama sacramento, que vem a ser o vínculo indissolúvel do matrimônio. Pois assim disse o apóstolo: o Senhor ordenou que a mulher não se aparte de seu marido. Se ela se apartar, permaneça sem outro casamento, ou faça as pazes com seu marido. E o marido, por sua vez, não mande sua mulher embora. Se, pois, o matrimônio, como sacramento, simboliza a união de Cristo com a Igreja, força é que a mulher, no tocante ao vínculo matrimonial, não possa separar-se do marido, porquanto Cristo jamais se separa da Igreja. Então, vejam, o sacramento do matrimônio como sinal da união entre Cristo e sua Igreja. Todos os batizados somos membros da Igreja. Se estamos na graça, somos membros vivos. Se estamos em pecado mortal, somos membros mortos, né? Nós nos unimos a Cristo pela graça. E, sendo o matrimônio um sacramento que é sinal dessa união entre Nosso Senhor e a Igreja, convém aos esposos zelar para, mantendo o seu estado de graça, também mantenham-se firmes na fidelidade e no caráter indissolúvel do matrimônio, né? Então são 3 os bens do matrimônio: a prole, a fidelidade e a indissolubilidade. Então aqui eu reforço aquela ideia que eu já tinha antecipado do matrimônio como ficção jurídica. Ora, se o matrimônio é um sacramento, está além da capacidade humana terrena revogá-lo, né? Um país inteiro se perdeu por conta disso, que foi a Inglaterra, com Henrique VIII, né? Que insistiu com o Papa sobre a nulidade matrimonial, mas o Papa falou: olha, não é o que fazer, meu filho. Teu matrimônio foi válido, a espanhola é tua esposa, acerte-se com ela, né? E, no entanto, deu no que deu. Criou-se uma nova igreja e, não por acaso, foi justamente em solo inglês que o liberalismo cresceu, graçou, e foi lá que aconteceu a Revolução Financeira e a Revolução Industrial, de onde se espalhou pelo mundo, né? Retomaremos a isso no final. Bom, eu trago aqui agora, isso é a doutrina tradicional, segundo o Catecismo de Trento, e eu trago aqui também a vigilância, a preocupação e a assertividade da igreja pré-conciliar. Vejam, a igreja pré-conciliar tinha isso muito claro, a importância do matrimônio como sustentáculo do gênero humano e o perigo que eram todas as coisas que atentavam contra esse sustentáculo, né? Então a encíclica Casti Connubii, do Papa Pio XI, de 1930, ela se segue de perto a encíclica Divini Iuris Magistri, de 1929, sobre a educação cristã. Existe uma relação entre essas duas encíclicas, na medida em que a educação cristã dos jovens, né, e o matrimônio estão intimamente relacionados, como a gente acabou de ver, né? E aí, vejam como começava um documento pré-conciliar. Isso aqui é o início da encíclica. Quão grande seja a dignidade da casta união conjugal,
podemos principalmente reconhecê-lo, veneráveis irmãos, pelo fato de Cristo nosso Senhor, Filho do Pai eterno, tendo tornado a carne do homem decaído, não só ter incluído, de forma particular, o matrimônio, princípio e fundamento da sociedade doméstica e até de toda a sociedade humana, naquele desígnio de amor porque realizou a universal restauração do gênero humano. Mas, depois de o ter reintegrado na pureza primitiva de sua divina instituição, tê-lo elevado à dignidade de verdadeiro e grande sacramento da nova lei, confiando por isso toda a sua disciplina e cuidado à Igreja, sua esposa. Para que, todavia, esta renovação do matrimônio produza em todos os povos do mundo inteiro e de todos os tempos os seus desejados frutos, é preciso primeiro que as inteligências humanas se esclareçam acerca da verdadeira doutrina de Cristo a respeito do matrimônio, e convém ainda que os esposos cristãos, fortificada a fraqueza da sua vontade pela graça interior de Deus, façam concordar todo o seu modo de pensar e de proceder com essa puríssima lei de Cristo, pela qual assegurarão a si próprios e a sua família a verdadeira felicidade e a paz. Mas, ao contrário, quando desta sé apostólica, como de um observatório, olhamos à nossa volta, verificamos na maior parte dos homens, com o esquecimento desta obra divina de restauração, a ignorância total da altíssima santidade do matrimônio cristão. Vós o verificais tão bem como nós, veneráveis irmãos, e o deplorais conosco. Desconhecem essa santidade ou a negam impudentemente ou ainda, apoiando-se nos princípios falsos de uma moralidade nova e absolutamente perversa, a calcam aos pés. Esses erros perniciosíssimos e esses costumes depravados começaram a espalhar-se até entre os fiéis e, pouco a pouco, de dia para dia, tendem a insinuar-se no meio deles. Por isso, em razão da nossa missão de vigário de Cristo na terra, de supremo pastor e mestre, julgamos que nos compete levantar a nossa voz apostólica para afastarmos dos pacigos envenenados as ovelhas que nos foram confiadas e, tanto quanto em nós caiba, conservá-las imunes. Vejam o fio da espada, não é? E é muito triste confrontarmos isso com a reação, se é que houve alguma, do Vaticano frente a questões muito recentes, como a aprovação do aborto na Argentina e as primeiras medidas do presidente Joe Biden, recém-eleito, entre aspas, né, nos Estados Unidos. São figuras de muito destaque. O presidente Joe Biden se diz católico. Houve alguma reação de bispos, mas que eu saiba até o momento, eu não vi nenhum tipo de proibição, por exemplo, do acesso à Eucaristia. Não se vê esse vigor, certo? Normalmente o que se faz é recorrer a textos passados, ao manifesto posicionamento da Santa Sé com relação a essas matérias, mas nenhum posicionamento vigoroso para o bem das almas. Né? Vejam o que diz, mais adiante tem uma seção da encíclica cujo título é Abominações. Apoiados nestes princípios, chegam alguns a inventar formas de união adaptadas, segundo creem, às atuais condições dos homens e dos tempos, e que apresentam como novas formas de matrimônio, casamento temporário, casamento de experiência e casamento amigável, que reclamam para si a plena liberdade e todos os direitos do matrimônio, com exceção do vínculo indissolúvel e com exclusão da prole, a não ser no caso em que as partes venham depois a transformar essa comunidade e intimidade de vida em matrimônio de pleno direito. E não faltam os que pretendem, a tal instando, que semelhantes abominações sejam cohonestadas pelas leis ou pelo menos desculpadas pelos costumes públicos dos povos e por suas instituições. E parece que não suspeitam sequer que semelhantes coisas, longe de se poderem exaltar como conquistas da cultura moderna, de que tanto se vangloriam, são, ao contrário, aberrações nefandas, que reduziriam, sem dúvida,
ainda as nações cultas aos bárbaros usos de alguns povos selvagens. Veja o senso de urgência. Isso é 1930. 1930. Não tinha Malhação da Rede Globo ainda. Não tinha a Malu Mulher. Né? Não tinham as novelas que circulam hoje. Não tinham os canais de streaming em que a fornicação é lugar comum. Ninguém mais questiona o sexo antes do matrimônio. Certo? Não existe mais isso. Naquela série Suits do Netflix, tem lá um casal que a certa altura bate uma certa crise, carreira, casamento, a gente não sabe se casa, não sabe se fica na carreira, mas eles já moram juntos. Quer dizer, eles entendem o casamento como uma formalidade posterior. Não algo que tem raízes objetivas fincadas na própria estrutura da realidade. E que se acontecer bem, mas se não acontecer, tudo bem. Nós somos advogados, bem-sucedidos, enfim, vida que segue. Né? Não havia essas coisas. E o Papa já se pronunciava dessa maneira. Insídias contra a fecundidade. Mas, para tratarmos agora, veneráveis irmãos, de cada um dos pontos que se opõem aos diversos bens do matrimônio, falemos primeiro da prole, que muitos ousam chamar molesto encargo do casamento e afirmam dever ser evitada cuidadosamente pelos cônjuges, não pela honesta continência, permitida até no matrimônio pelo consentimento de ambos os cônjuges, mas viciando o ato natural. Alguns reclamam para si esta liberdade criminosa, porque, aborrecendo os cuidados da prole, desejam somente satisfazer a sua voluptuosidade, sem nenhum encargo. Outros porque, dizem, não podem observar a continência nem permitir a prole, por causa das dificuldades, quer pessoais, quer da mãe, quer da economia doméstica. Mas nenhuma razão, sem dúvida, embora gravíssima, pode tornar conforme com a natureza e honesto aquilo que intrinsecamente é contra a natureza. Sendo o ato conjugal, por sua própria natureza, destinado à geração da prole, aqueles que, exercendo-a deliberadamente, o destituem da sua força e da sua eficácia natural, procedem contra a natureza e praticam um ato torpe e intrinsecamente desonesto. Não admira, pois, que, segundo atesta a Sagrada Escritura, a majestade divina odeie sumamente este nefando crime e algumas vezes o tenha castigado com a morte, como recorda Santo Agostinho. Abre aspas. Ainda com a mulher legítima, o ato matrimonial é ilícito e desonesto quando se evita a concepção da prole. Assim fazia Onã, filho de Judá, e por isso Deus o matou. Veja, é para não ter dúvida. E é um ato de amor. Né? Quantas vezes nós nos deparamos na rua com pais que são indulgentes, excessivamente indulgentes com os filhos, né? Que pensam, e muitas vezes pensam de bom coração que estão fazendo um bem a seus filhos, poupando-os de uma justa repreensão, quando fazem um mal tremendo. Isto aqui é um pai falando para seus filhos. Ele está apontando uma ameaça grave a uma pedra angular que sustenta, não é que sustente a igreja, é que sustenta toda a humanidade, toda a obra da criação. Não é? Solene condenação. Por conseguinte, havendo alguns que, afastando-se manifestamente da doutrina cristã, ensinada desde o princípio e nunca interrompida, pretenderam publicamente proclamar, há pouco, doutrina diversa acerca deste modo de proceder, a Igreja Católica, a quem o próprio Deus confiou a missão de ensinar e defender a integridade e a honestidade dos costumes, posta no meio desta ruína moral para preservar de tanta torpeza a castidade da união nupcial, proclama altamente e de novo promulga pela nossa boca qualquer uso do matrimônio em que pela malícia humana o ato seja destituído de sua natural força procriadora, infringe a lei de Deus e da natureza, e aqueles que ousarem cometer tais ações se tornam réus de culpa grave. Percebam
a sutil apresentação de uma hierarquia, infringe a lei de Deus e da natureza. Primeiro Deus, depois a natureza. Por isso, em virtude da nossa suprema autoridade e do cuidado da salvação de todas as almas, advertimos aos sacerdotes que se entreguem ao ministério de ouvir confissões e todos os outros curas de almas, que não deixem errar os fiéis que lhes foram confiados em ponto tão grave da lei de Deus. E muito mais que se conservem eles próprios imunes dessas perniciosas doutrinas e que de nenhum modo sejam coniventes com elas. Se, porém, algum confessor ou pastor de almas, o que Deus não permita, induzir ele próprio nestes erros os fiéis que lhe foram confiados, ou ao menos, quer aprovando, quer se calando culposamente, neles os confirmar, saiba que tem de dar contas severas a Deus, Supremo Juiz, de ter traído a sua missão, e considere que lhe são dirigidas aquelas palavras de Cristo. São cegos e guias de cegos, e se o cego serve de guia ao cego, ambos cairão no abismo. Né? De novo, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. E vejam a preocupação do Santo Padre em lembrar-nos do sacramento da penitência, da confissão, da devida orientação do sacerdote. Né? Bom, isso é a doutrina tradicional da Igreja, o magistério tradicional da Igreja. Nós estamos navegando aqui rumo a uma demonstração que eu pretendo, final e bastante clara, de que essa mentalidade contraceptiva ela está ao fundo das maiores desgraças que hoje se propagam na sociedade. Tá? E, portanto, faz-se muito importante que nós confrontemos aqui algumas coisas, porque o mal acontece basicamente, ou encontra favorecimentos, né, basicamente por dois motivos, ou sob dois agentes. Por aqueles que perpetram deliberadamente o mal e por aqueles que, conhecendo o mal, não impedem que ele se propague. Certo? Então, vejamos agora o que diz o magistério pós-conciliar sobre essas mesmas questões. Na seção que eu chamo aqui de vagueza e brandura do magistério pós-conciliar. Na mesma encíclica Casti Connubii, lê-se o seguinte, no seu item 17. Mas tendo já tratado longamente em outro lugar da educação cristã da juventude, a encíclica Divini Illius Magister, podemos resumir tudo isto repetindo as palavras de Santo Agostinho. A prole seja recebida com amor e seja educada religiosamente. O que está também sucintamente expresso no Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico aqui é o de 1917. O fim primário do matrimônio é a procriação e educação da prole. Isso estava no cânon 1018, parágrafo 1º. Então vejam que aqui a encíclica do Papa Pio XI estava em perfeita, ou melhor, o Código de Direito Canônico estava em perfeita consonância com o magistério da Igreja. Né? No novo Código de Direito Canônico, de 1983, lê-se no cânon 1055 o seguinte, está aqui, esse é o novo, né? Na página, ele fica aqui na página 266, é o primeiro cânon da seção relativa ao matrimônio, cânon 1055. O pacto matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o consórcio de toda a vida, por sua índole natural, ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, entre batizados, foi por Cristo Senhor elevado à dignidade de sacramento. Eu vou repetir e chamar a atenção para um detalhe.
ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole. Aí tem uma nota. Tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: o Concílio Vaticano II, no capítulo 1º da segunda parte da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, deu ao matrimônio um enfoque bem mais personalista do que aquele que constava no Código de Direito Canônico de 1917. A nova legislação tentou recolher esse enfoque já neste primeiro cânon, onde aparece uma definição ou descrição, embora em oblíquo, do matrimônio enquanto Estado, baseada no número 48 da Gaudium et Spes. Quanto ao matrimônio considerado como Estado ou vínculo, um novo código define, abre aspas, uma comunhão da vida toda entre o homem e uma mulher. A essa definição acrescenta os fins, que na realidade são como que um desdobramento dessa comunhão de vida: o bem dos cônjuges e a procriação e educação da prole. Fica assim substancialmente modificada a posição do Código de 1917, que estabelecia certa hierarquia ao falar de fim primário e fim secundário. Agora, os dois fins são enumerados como algo que flui naturalmente do próprio ser do matrimônio. Excluir qualquer um deles, e não só o antigamente chamado fim primário, seria atingir a instituição matrimonial em seu próprio íntimo. Perceberam a diferença? Então, segundo o novo código, o matrimônio ele pode sim se ordenar em pé de igualdade ao bem dos cônjuges e ao bem e à geração e educação da prole. E o que diz o documento que é citado aqui no Código de Direito Canônico, né? A Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II. Na seção intitulada A Fecundidade do Matrimônio, diz o seguinte: os esposos sabem que no dever de transmitir e educar a vida humana, dever que deve ser considerado como a sua missão específica, eles são os cooperadores do amor de Deus Criador e como que os seus intérpretes. Desempenhar-se-ão, portanto, desta missão com a sua responsabilidade humana e cristã, com um respeito cheio de docilidade para com Deus. Vejam, um respeito cheio de docilidade para com Deus, depois de se falar de uma responsabilidade humana e cristã. De comum acordo e com esforço comum, formarão retamente a própria consciência, tendo em conta o seu bem próprio e o dos filhos já nascidos, ou que prevêem virão a nascer, sabendo ver as condições de tempo e da própria situação e tendo finalmente em consideração o bem da comunidade familiar, da sociedade temporal e da própria igreja. São os próprios esposos que, em última instância, devem diante de Deus tomar essa decisão. Vejam que essa passagem aqui, ele larga o bastante para caber uma série de coisas, né? Quando se fala da consideração pelo bem da comunidade familiar, da sociedade temporal, né? Sobre os próprios esposos diante de Deus tomarem esta decisão, isso pode ser entendido à luz da tradição. Pode. Mas percebem que não é preto no branco? Percebem? Existe aqui uma vagueza, uma brandura, que, como quem não quer ferir susceptibilidades. Né? Mais adiante, ele diz o seguinte: essa lei divina manifesta a plena significação do amor conjugal, protege-o e estimula-o para a sua perfeição autenticamente humana. Assim, os esposos cristãos, confiados na divina providência e cultivando o espírito de sacrifício, dão glória ao Criador e caminham para a perfeição em Cristo quando se desempenham do seu dever de procriar com responsabilidade generosa, humana e cristã. Entre os esposos que deste modo satisfazem a missão que Deus lhes confiou, devem ser especialmente lembrados aqueles que,
de comum acordo e com prudência, aceitam com grandeza de ânimo educar uma prole numerosa. Vejam que o texto, de certa forma, sugere que a prole numerosa é uma opção. Uma coisa que o casal vai discutir, vai ver se vai ter, se vai ser assim, se não vai. No entanto, o matrimônio não foi instituído só em ordem à procriação da prole. A própria natureza da aliança indissolúvel entre as pessoas e o bem da prole exigem que o mútuo amor dos esposos se exprima convenientemente, aumente e chegue à maturidade. Vejam, lembra do padre que eu falei? Aproveita o casamento antes. Não é? Conheçam-se bem primeiro. Depois vêm os filhos. Gente, isso cabe à perfeição aqui. No item 51, sob o título Amor Conjugal e o Respeito pela Vida Humana, diz o seguinte: com efeito, Deus, Senhor da vida, confiou aos homens, para que estes desempenhassem de um modo digno dos mesmos homens, o nobre encargo de conservar a vida. Esta deve, pois, ser salvaguardada com extrema solicitude desde o primeiro momento da concepção. O aborto e o infanticídio são crimes abomináveis. A índole sexual humana e o poder gerador do homem, eles superam de modo admirável o que se encontra nos graus inferiores da vida. Daqui se segue que os mesmos atos específicos da vida conjugal, realizados segundo a autêntica dignidade humana, de novo a dignidade humana, devem ser objeto de grande respeito. Quando se trata, portanto, de conciliar o amor conjugal com a transmissão responsável da vida, a moralidade do comportamento não depende apenas da sinceridade da intenção e da apreciação dos motivos. Deve também determinar-se por critérios objetivos, tomados da natureza da pessoa e dos seus atos. Critérios que respeitem, num contexto de autêntico amor, o sentido da mútua doação e da procriação humana. Vejam que é uma redação que parece feita sob medida para uma mentalidade muito comum hoje em casais de classe média, que é a do planejamento familiar. Certo? Primeiro a gente ajeita as nossas carreiras, primeiro a gente acerta uma série de fatores materiais. Veja, ninguém aqui está fazendo, nem a igreja ensina isso, a irresponsabilidade financeira, que nós não tenhamos que ser previdentes. Não se trata disso. Trata-se de fim primário. Qual é o fim primário do matrimônio? Que desapareceu aqui. Percebam que o clima de conciliação com a curtição do casamento, enquanto uma coisa que se encerra entre os próprios esposos, é muito fácil de se perceber aqui. Vejam que antes, ele afirma a doutrina, fala do aborto, fala que o aborto é um homicídio, né? Mas vejam quantos dedos para falar desse assunto. Né? Não há aqui um senso de urgência. Veja, estamos aqui nos anos 60. Já existia a pílula anticoncepcional. Né? E aquele texto, que só em 68 sairia sob a pena do Papa Paulo VI, gerou uma reação tão violenta dentro da própria igreja, como o próprio presidente já falou nas suas maravilhosas aulas sobre o catecismo da crise na igreja, que o Papa não publicou mais nada até o fim do pontificado. Tamanha a reação que ele encontrou dentro da própria igreja. Tamanho o avanço do cancro modernista dentro da própria hierarquia. Né? Para fechar, então, a documentação, a citação aos documentos do Concílio Vaticano II, o progresso e a promoção do matrimônio e da família. Os cientistas, particularmente os especialistas nas ciências biológicas, médicas, sociais e psicológicas, podem prestar um grande serviço para o bem do matrimônio e da família se, juntando os seus esforços, procurarem esclarecer mais profundamente as condições que favorecem a honesta regulação da procriação humana. Gente, tem um monte de gente que se considera honesta e responsável tomando contraceptivo, usando o contraceptivo, para ter o número de filhos que caiba no orçamento que ele já determinou para si.
Né? Veja a abertura disto aqui. Como assim? O que é a honesta regulação da procriação humana? Né? A se completar na cabeça de quem lê. Então vejam que de fato há uma vagueza e uma brandura que indicam a perda de um senso de urgência. Não parece que está diante de almas que vão se perder. Né? É um texto muito imanentizado. Aí, passado então toda essa parte e eu já me encaminho para o final, toda essa parte de fundamentação da doutrina, para a gente entender muito bem, segundo a tradição da Igreja, o que é o matrimônio e a segurança que ele representa para o gênero humano, a segurança para que atinjamos a nossa verdadeira felicidade, eu trago aqui para vocês um exemplo da mentalidade contraceptiva em ação. Então eu peguei na internet um artigo, eu não consegui localizar a data dele, me pareceu um bug da página, porque a autora, Cristina Veiga, ela aparece aqui como membro da equipe do falecido jornalista Gilberto de Menstein. E o título do artigo, eu deixo aqui, falo o título para quem quiser procurar depois, Igreja é contra a campanha de prevenção à AIDS. É um título publicado na Folha Online. Eu não sei quando, tá? Não aparece lá a data. Só a autora, que é Cristina Veiga. Aí diz ela no texto: apesar de mais de 500 mil de brasileiros já terem sido contaminados pelo vírus da AIDS nas últimas 2 décadas, a Igreja Católica parece preferir que seus fiéis continuem morrendo por causa da doença. A última da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi se colocar contra a campanha preventiva ao HIV do Ministério da Saúde para esse carnaval. Os bispos católicos acharam que a propaganda debocha de 2 símbolos sagrados do cristianismo, o bem e o mal. Tudo isso porque o filme mostra um diabinho e um anjinho dando conselhos a um rapaz que aborda uma moça em um baile de carnaval. O diabinho incentiva o rapaz a ir em frente. O anjinho lembra-o que ele esqueceu a camisinha em casa e o detém. É por isso que o anjinho deteve o rapaz, porque ele esqueceu a camisinha em casa. Neste momento, o diabinho concorda com o anjinho e aparece o slogan de toda a campanha: não importa de que lado você está, use camisinha. Nos cartazes e outdoors aparecem de um lado a camisinha com asas e a auréola de anjo e de outro a camisinha com o rabo de chifre de diabo. O bem e o mal, juntinhos, indistintos, concordando, conciliados. Apesar de cientes que o único método preventivo, olha isso, apesar de cientes que o único método preventivo da doença é a camisinha, a Igreja Católica insiste, somos contra porque achamos que usar preservativos se opõe aos ensinamentos morais. Fecha aspas. Como disse o secretário-geral da CNBB, Raimundo Damasceno. A prática do sexo, segundo a doutrina católica, só é permitida para a procriação. Como a camisinha às vezes também evita a gravidez, os bispos católicos são contrários à campanha de prevenção à AIDS, mesmo sabendo que ela é uma doença letal que mata milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Como a AIDS não tem cura e quem não usa camisinha corre grande risco de contrair a doença, talvez a Igreja Católica esteja pregando que só um milagre será capaz de salvar as milhares de pessoas que farão sexo nesse carnaval. Deve ser por essas e outras, do mesmo estilo, que as outras igrejas estão ficando cada vez mais lotadas. Vejam só que coisa diabólica e ao mesmo tempo burra. Tem aqui uma falha científica grossa. Apesar de cientes que o único método preventivo da doença é a camisinha, em primeiro lugar, aqui, e esse discurso dessa moça é o de um monte de gente, atribui-se que a causa da AIDS é a ausência de preservativo. Gente, o seu João, marido da Dona Maria, lá do interior de Minas Gerais, casado com ela há 60 anos, 13 filhos, teve com ela relações sem camisinha a vida inteira e está vivo.
Não é a ausência de preservativo que causa a doença venérea. É a promiscuidade. E a coisa está tão claramente ligada à própria dinâmica da promiscuidade que a gente pode fazer o seguinte exercício. Olha, homem, tenha relações com a mesma mulher todos os dias durante um mês e é grande a chance de disso aí sair mais vida. Ou então, homem, tenha relações todos os dias, mas cada dia com uma mulher diferente e é grande a chance de daí sair morte. Existe alguma coisa intrinsecamente associada à promiscuidade que prolifera as doenças venéreas. É uma coisa da própria natureza. Certo? Então vejam que desonestidade. Não é a falta de camisinha que provoca AIDS ou qualquer doença venérea. É a obstinada variedade de parceiros. Portanto, a camisinha não é o único método preventivo e não é necessário nenhum milagre. Basta uma virtude chamada castidade. É isso. Não? Então vejam que vai ter um monte de cientista que vai jogar a mesma pedra na igreja, a igreja malvadona, que acusou Galileu, aquelas pataquadas que a gente já conhece. E, no entanto, eles que se acham muito objetivos são escravos da opinião. São escravos da opinião. Né? E aí, isso imediatamente me remeteu a Gustavo Corsão, no seu primeiro livro, A Descoberta do Outro, né? Eu já dei uma aula aqui sobre ele, em que tem um trecho do livro que é um verdadeiro tratado sobre a opinião, muito interessante. Né? O livro é de 1944 e de trechos pinçados dentre a página 82 até a 98, ele diz o seguinte: a opinião é uma atitude que o sujeito toma diante do objeto sem que o objeto importe. O mecanismo da opinião pode ser descrito como uma interposição da vontade entre a inteligência e o objeto. O grande desvio do pensamento moderno tem origem nessa inversão interior, pela qual a vontade se arroga um direito de conquista onde somente a inteligência cabe o primado. Diante dos objetos mais simples, o homem liberal, que agasalha suas opiniões, que desconfia de tudo que não seja o morno recôncavo de sua interioridade, cai em guarda numa posição crispada. A vontade mete-se de permeio entre a porta dos sentidos e a inteligência. E como seu caminho é mais curto, ou porque seja ela mais ágil, sua sugestão chega antes do conceito e gera o preconceito. A inteligência perde a liberdade e a vontade então convence o sujeito de que ele é um livre pensador. A liberdade psicológica e voluntariosa, nascida no conflito com as objetividades, substitui a liberdade ontológica que tem raiz na adequação entre a inteligência e o ser. O primado da inteligência é usurpado e então, em vez do reto juízo, nasce a opinião. Os banqueiros são considerados indubitavelmente, no seu próprio círculo de relações, como homens de ideias nítidas e de alto senso de realidade. Mas aquilo que mais os ocupa, o dinheiro, não é nada. Está sempre na iminência de ser qualquer coisa, mas não é. O homem rico não impressiona pelo que ele é, mas pelo que ele ameaça ser a cada instante. E esses, mais do que os fabricantes e negociantes, vivem das opiniões. A valorização de um certo terreno nasce de um preconceito. A procura de certos artigos nasce de uma ideia. Para o físico, o queijo é um amontoado de elétrons. O único homem que crê sinceramente no queijo como queijo ainda é o monge ou o poeta. Para esses, a realidade de cada coisa é iluminada por um absoluto, banhada numa suma realidade. Para os homens de opiniões, a única realidade é o próprio eu. O patrono dos homens dinâmicos, modernos, foi Descartes, e por isso cada um deles hoje formulará sua filosofia assim: tenho uma opinião, logo existo. A opinião é o halo do pequeno burguês.
Faz-lhe as vezes da inteligência. Dá-lhe dignidade. É tudo. E chego inesperadamente à conclusão de que Nietzsche foi o poeta épico dos pequenos burgueses, o bardo dos subchefes de seção, ou então o profeta que anunciou o advento tumultuoso de 3 bilhões de deuses. Para uma pessoa pouco versada nos processos científicos, o conceito de homogeneidade e a análise dimensional aparecerão como coisas ridículas. Julgava que o cientista, sendo o mais sensato dos homens, teria aquilo no sangue, mas não é assim. Em primeiro lugar, o cientista não é o mais sensato dos homens e frequentemente corre o risco de ser o mais insensato. Ele precisa, mais do que ninguém, de uma garantia ontológica para protegê-lo da vertigem lógica da matematização. A análise dimensional, como todos os instrumentos matemáticos, foi burilada, lavrada até uma minuciosa perfeição. Os matemáticos são os joalheiros do senso comum, mas às vezes entusiasmam-se pensando que o ouro também foi feito por eles. Um leitor habituado a tirar o chapéu aos cientistas estranhará que eu os esteja metendo neste capítulo sobre o subjetivismo, porque parece assentado que a ciência é a mais objetiva das coisas. De fato o é enquanto análise, enquanto confronto com um objeto, mas saindo disso, quando experimenta suas forças para uma síntese, então a ciência não passa de uma imensa opinião. Isso aqui, escrito na década de 40, por um homem que claramente tem uma formação tomista e que também era engenheiro, deu aula no Instituto Militar de Engenharia por, 30 anos. Né? Foi um homem multifacetado, o grande Gustavo Corsão, com inconteste habilidade literária. Ele já tinha alcançado essa realidade, ele já tinha percebido que a ciência pode sim ser uma grande opinião. Agora veja, a ciência aqui na acepção corrente do termo, né? Não aquela elevada que se confunde com a própria filosofia. Né? Então é o que nós vimos naquele texto anterior. Veja a premissa falsa, quer dizer, a igreja é má, a igreja é genocida, para usar uma palavra muito em voga hoje, porque ela impede que as pessoas evitem a sua própria morte, quando na verdade a igreja ensina o ser das coisas, iluminado por um absoluto. Né? A causa da doença venérea não é o não usar o preservativo, é a promiscuidade. Só que para a igreja, todos sabemos, para além dos reveses que isso pode nos trazer neste mundo, muito mais sérios são os reveses que podem nos trazer na vida eterna. Então, daí ser gravemente perniciosa aquela associação do diabinho e do anjinho amigos. Quer dizer, o anjinho foi lá soprar na orelha do rapaz que o único problema da questão é que ele saiu sem levar o preservativo. Ele não estava ferindo a dignidade divina com isso. Né? Então, eu entro agora na conclusão, né? E dessa aula que eu pretendia demonstrar que a concupiscência ela abala uma ordem absolutamente fundamental da nossa condição e que por isso mesmo abriu portas que, uma vez abertas, permitem todo tipo de desgraça, né? A dinâmica inerentemente desordenada e extrativista do sistema financeiro, por sua incessante necessidade de renovação e alavancagem, desde a Revolução Industrial no século XVIII, induz o homem à hipnose por dinheiro e trabalho, subvertendo os fins próprios dos bens materiais e do progresso material, acelerando o passo da história, promovendo o afastamento entre o homem e seu quadro natural de desenvolvimento, corrompendo e isolando mutuamente o homem e a mulher, sacrificando a família e seus remédios naturais, irmãos e filhos numerosos, terapia mútua e previdência social natural. Né? Se você tem muitos irmãos,
a tendência é que os irmãos se resolvam entre si. Né? Se você tem muitos filhos, a tendência é que você não fique desamparado na velhice. Então você pode, com muito mais tranquilidade, se entregar ao bem da sua prole, sabendo que, organicamente, você terá os devidos cuidados. Então vejam, a família como um organismo perfeitamente integrado. Né? Mas para que funcione desta maneira, levando-se em conta a marca do pecado original, só com auxílio da graça. E, portanto, dentro da jurisdição sobrenatural da única igreja verdadeira de Cristo, que é a Santa Igreja Católica. Isso me lembra um episódio. Um tempo atrás, eu fui com a minha esposa, a gente estava vendo imóveis, aí fomos num apartamento que estava à venda. O casal era o seguinte, eles deviam ter mais ou menos a nossa idade, assim, na faixa entre os 35 e 45 anos. Ele era gerente de banco, ela era militar, oficial. Tinham, pelo apartamento, você via que eles tinham uma vida bastante confortável do ponto de vista material. E eles tinham uma filha, que devia estar com os seus 6 anos, eu acho. E aí eu, conversando com o proprietário, ele me disse, assim, com certa facilidade, mas com muita preocupação, eu digo facilidade para alguém com quem ele não tinha intimidade, sobre o motivo de estar vendendo o apartamento. E o motivo era a filha, porque a filha desenvolveu uma série de problemas, já tinha mudado de escola algumas vezes, aí tinha tratamento, tinham 2 ou 3 tratamentos diferentes, vários profissionais diferentes. E finalmente eles tinham conseguido uma escola que a aceitava com os problemas dela e conseguia encaminhar bem os problemas que ela tinha. Só que essa escola ficava longe, aquilo envolvia o custo de transporte, tinha mais o custo dos tratamentos todos e, conclusão, com todo o bom salário que eles ganhavam, eles tinham que vender o apartamento para se mudar, para quitar algumas dívidas que eles tinham feito por conta disso. Enfim, e tocarem a vida. Né? Então, uma pessoa, como a vasta maioria que opere sob essa hegemonia da mentalidade contraceptiva, vai olhar para isso e vai dizer o seguinte: olha, tá vendo como um filho é caro, né? Filho é caro. Ou você não tem, ou tem que ter pouco, porque mesmo que você ganhe muito bem, olha o custo para ter um filho. Pois eu tenho certeza que se esse casal fosse aberto à vida, tivesse tido mais uns 2 ou 3, essa menina muito provavelmente não tinha desenvolvido as condições que ela desenvolveu. Por conta dos irmãos. A debilidade de um é compensada pela qualidade do outro e vice-versa. Eles vão se resolvendo. Saem no pau entre eles lá. Né? Brincam, têm inclinações diferentes. Um vai compensando o outro. Num cenário como esse, ter 3 filhos é mais barato do que ter um. Vejam como você corrompe uma ordem fundamental, algo que está na própria estrutura da realidade. Eu via no semblante desse casal um cansaço, sabe? Assim, que forças interiores eles não estariam reunindo dentro de si para se convencerem de que não fizeram errado, de ter aquela filha, sei lá, né? Não quero aqui levantar nenhum juízo temerário, eu estou só especulando o que certamente é a reflexão de muita gente nessas condições. Né? Então vejam, os filhos numerosos, como ali é classicamente aquele caso de pessoas que botaram a carreira em primeiro lugar, a casa em primeiro lugar, né? Uma estrutura material arbitrariamente mínima em primeiro lugar, veja o custo que isso tem naquilo que realmente importa. Né? E aí, poucos são aqueles que vão conseguir superar esse exemplo e olhar para além disso, perceber que ali uma dinâmica fundamental, orgânica, integrada, foi rompida, e vão se convencer como tantos rapazes, até muitos bem-sucedidos profissionalmente, de que adiam indeterminadamente uma relação estável com uma mulher.
Porque, de fato, se convence de que os filhos são um encargo. Né? E é difícil superar isso porque é só tendo filho para saber a gratificação que é ter um filho. Né? Então, existe um degrau de maturidade que não tem como subir se não for pai. Seja pai biológico, seja pai espiritual. Quem não é pai vai ter 50 anos e vai ser um adolescente. Quem não é pai biológico, quem não é mãe biológico ou espiritual, vai chegar aos 50 anos, vai chegar aos 80 anos e vai ser como um adolescente. Como nós temos na própria Globo, né? Quantas atrizes, apresentadoras que têm lá os seus 70 anos e ainda suspiram atrás de um novo amor. Perdoa minha franqueza, mas coisa mais patética. Que coisa mais patética. 70 anos você tinha que estar orientando seus netos, colocando a sua sabedoria à disposição. Você ainda está correndo atrás disso, das emoções frívolas da adolescência, é isso? Que triste, não é? Isso é muito triste. Então, não por acaso Hollywood tem tanta gente que se suicida. Né? Pessoas que vivem, que terminam a vida de modo trágico. Vidas esfaceladas. Esfaceladas, por quê? Porque interiorizaram em caráter permanente, definitivo, a mentalidade contraceptiva que separou o sexo da procriação. E isso abalou todo o resto. Isso as apartou da família. Né? Tem estudos aí, salvo engano, até estudos já do início do século XX, que mostravam que o índice de suicídios era muitíssimo maior em pessoas que não tinham laços familiares. Né? Então, é uma tristeza, porque isso é violação, isso é colocar-se à parte da lei natural e, mais importante, da lei divina. Então, prosseguindo para a conclusão, né, eu dizia que aquela dinâmica inerentemente desordenada e extrativista do sistema financeiro, né, levava ao afastamento entre o homem e seu quadro natural de desenvolvimento, né, corrompendo e isolando mutuamente o homem e a mulher, sacrificando a família e seus remédios naturais, né, na prole numerosa, a vida espiritual, a simplicidade material e os organismos primários da sociedade. Ou seja, colocando nesse lugar uma secundarização das relações nas empresas e nas famílias. Então, se na Idade Média você tinha a corporação de ofício, que era meio que uma família profissional, era uma relação, era uma estrutura primária, né? O espírito burguês, a ascensão do espírito burguês da Revolução Industrial acabou com isso. O funcionário vale pelo que ele produz. Pronto, acabou. Se não está produzindo bem, cai fora. Certo? E isso transbordou para dentro da esfera conjugal. Quantos e quantos casais, para usar uma expressão triste, mas é engraçada, né? Já entram na relação de costas, para sair mais fácil. Né? A pessoa se une com outra pessoa, já pensando o que é meu, o que é seu, porque amanhã pode não dar certo, eu vou embora, para ficar tudo muito bem. Quer dizer, você tem que dormir de olho aberto. Né? A pessoa que dá é essa, que você dorme de olho aberto, porque você não confia na pessoa. Né? Secundarização das relações. Quer dizer, não deu certo, você dispensa, você demite a sua esposa. Né? Em suma, deslocando de Deus para o dinheiro o norte das atividades humanas, a pretexto de um humanismo laicista, terreno e material, fundo comum a capitalistas e socialistas, pretensamente superior ao cristão, ao humanismo cristão, embora na prática seus arquitetos construam esse paradigma economicista sobre a mesma estrutura religiosa de redenção, crentes num paraíso terrestre, ecologismo, sustentabilidade, em que se possa viver uma vida assintoticamente eterna pela medicina. Estamos aí com o transhumanismo. Então veja que o homem se liberta, né? Ele se pensa, ele celebra estar livre da influência da verdadeira religião e, no entanto, não abandona uma estrutura eminentemente religiosa.
Ele quer viver para sempre. De algum modo ele sabe, está inscrito no coração dele, que ele foi feito para uma vida eterna. Só que ele quer viver aqui. Então ele quer uma vida assintoticamente eterna. A premissa que está implícita em todo fazer medicinal hoje é esticar a vida até a extinção da morte. Certo? E quando se fala em ecologismo e sustentabilidade, o que você quer? Você quer fazer o paraíso aqui na Terra. Você quer manter a Terra, a mãe natureza, como se aqui fosse o nosso lugar definitivo. Cabe então à Santa Igreja ensinar que isso é uma ilusão. E essa ilusão ela está minada desde o começo por uma coisa chamada pecado original. E vão se empilhar as revoluções e a gente não vai, e parece, né, que a humanidade não vai se convencer disso. Tal humanismo, entretanto, padecendo de um erro fatal de cálculo, revela-se afinal muito pouco humanista. Por uma desordem intrínseca, seus proponentes e defensores presumem que seremos mais humanos fazendo do próprio homem o fim último de todo esforço e toda virtude, como quem desejasse elevar-se a si mesmo, puxando-se pelos próprios cadarços. Governados por sua concupiscência irreconhecida e, portanto, tornada variável oculta, inflamada pela vontade e imune às advertências da inteligência, não ocorre àqueles proponentes que, se contra a gravidade física já não podemos subir senão por auxílio externo, ainda menos autonomia dispomos contra a gravidade metafísica a que todos estamos sujeitos e contra a qual jamais bastarão todas as nossas próprias forças espirituais. Assim como a árvore, a despeito de nutrir-se por suas raízes fincadas no solo e seus ramos abertos e imersos no ar, depende da luz natural de um sol exterior que a energiza do alto, assim também o homem, poeira viva e respirante, animada, porém, por uma alma imortal, requer do sol que é Deus a luz sobrenatural da graça, que o sustenta e pode elevar contra aquela gravidade metafísica, conferindo-lhe a perfeição que nenhum progresso terreno por si mesmo pode lhe proporcionar. Assim, o declínio da tradição católica face à ascensão do espírito burguês abriu espaço à revolução sexual, promotora da mentalidade contraceptiva, que viria a se instalar hegemonicamente no fundo da alma humana, rompendo o mais fundamental cadeado da temperança, o da castidade, contra o monstro incontrolável da luxúria, e atingindo em cheio o manancial de saúde corporal e espiritual dos indivíduos, das sociedades e de todo o gênero humano, o sagrado matrimônio. Entretanto, face à resistência dos costumes assentados numa população de genealogia majoritariamente cristã, e aqui eu me refiro ao Brasil, havia um gargalo cultural à frente da Revolução. Esse gargalo foi atravessado e alargado pela telenovela, não sem a convergência de um magistério pós-conciliar brando e pouco assertivo. Assim, atacada em seu pilar natural mais fundamental, a família, a porção brasileira do gênero humano, tão ciosamente inoculada pelo que de melhor os portugueses tiveram a nos oferecer, segue a passos largos rumo à aniquilação sob a loucura a que nos podem levar as ideologias e a recusa à vida da graça, conquistada por amor a nós, por nosso Senhor Jesus Cristo no madeiro da cruz. Então, meus queridos, eu comecei tarde, mas avancei muito mesmo assim. Eu agradeço muito a presença de todos e a paciência por terem permanecido aqui até o final. E como é conveniente que se faça, o nosso presidente também recorre a isso em todas as suas aulas, né? Eu gostaria de encerrar com uma leitura da Escritura, não sem antes mencionar uma nota de sabedoria que eu recebi de um sábio sacerdote recentemente, durante a confissão, né? E duas coisas. Uma que foi que ele lembrou da própria criação dele,
na infância, acho que no Nordeste, que dizia o seguinte: o chefe de família deve ser ao mesmo tempo firme e doce. Firme e doce. E nessa sentença tão compacta está expressa ao mesmo tempo uma hierarquia dentro da família e uma responsabilidade associada a essa hierarquia. Não é? Então, o homem não pode se furtar ao seu papel de chefe, de quem busca se iluminar por aquele absoluto para melhor enxergar a verdade e conduzir a sua família para o fim que lhe é próprio. Mas, ao mesmo tempo, nas contrariedades, ele precisa ser doce, pelo bem dessa mesma família. Isso tem a ver com suportar com paciência as contrariedades. E a outra foi que ele citou C.S. Lewis, a quem teriam perguntado o que é uma mulher. E ele responde: é uma companheira de naufrágio, com a qual nos agarramos ao flutuante lenho da cruz. Vejam que bela imagem. Não é? Aqui está a verdadeira dignidade da mulher. Aqui está a verdadeira dignidade do homem. Não mais dois, mas uma só carne. Não é? E para encerrar então com a leitura da Escritura, o livro de Tobias, no Antigo Testamento, com essa leitura, eu quero Tobias capítulo 8, em que são narradas as núpcias de Tobias e Sara. Sara que já tinha sobrevivido a 7 pretendentes, né? Então a família dela tinha toda uma preocupação, e quando chega Tobias pedindo para desposar Sara, a família dela manifesta essa preocupação. Nossa, mas será que vai acontecer de novo? Isso que parece uma maldição sobre nós, né? E para que nós vejamos o que é que nós perdemos com a mentalidade contraceptiva. É isto aqui que nós perdemos, vejam. Depois do jantar, introduziram o jovem no aposento de Sara. E Tobias, fiel às indicações do anjo, tirou do seu alforge uma parte do fígado e o pôs sobre brasas acesas. Nesse momento, o anjo Rafael tomou o demônio e prendeu-o no deserto do Alto Egito. Então Tobias encorajou a jovem com estas palavras: levanta-te, Sara, e roguemos a Deus, hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da 3ª noite, consumaremos nossa união. Porque somos filhos dos santos patriarcas, e não nos devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Levantaram-se, pois, ambos e oraram juntos fervorosamente para que lhes fosse conservada a vida. Tobias disse: Senhor, Deus de nossos pais, bendigam-vos os céus, a terra, o mar, as fontes e os rios, com todas as criaturas que neles existem. Vós fizestes Adão do limo da terra e destes-lhe Eva por companheira. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que recebo a minha prima como esposa, mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade, pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. E Sara acrescentou: tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, e fazei que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. Ora, ao cantar do galo, Raguel chamou os seus criados e foram juntos cavar uma sepultura. Quem sabe, dizia ele, se não aconteceu a esse o mesmo que aos outros 7 homens que se aproximaram dela? Cavada a fossa, voltou para junto de sua mulher e disse: manda uma de tuas escravas ver se ele morreu, a fim de que eu possa enterrá-lo antes de clarear o dia. Ela o fez, e a serva, tendo entrado no aposento, encontrou-os bem vivos, dormindo juntos. Ela voltou e deu essa boa nova, e Raguel com sua mulher louvaram o Senhor, dizendo: nós vos bendizemos, Senhor Deus de Israel, porque não se realizou o que temíamos.
Usastes conosco de vossa misericórdia, expulsando para longe de nós o inimigo que nos perseguia. E tivestes piedade de 2 filhos únicos. Fazei, ó Senhor, que eles vos bendigam sempre mais e vos ofereçam um sacrifício de louvor pela sua conservação, a fim de que todas as nações pagãs conheçam que vós sois o único Deus de toda a terra. Raguel ordenou imediatamente aos seus criados que enchessem de novo, antes que clareasse o dia, a cova que haviam feito. Disse à sua mulher que aprontasse um banquete e preparasse todos os víveres necessários aos viajantes. Mandou também matar 2 vacas gordas e 4 carneiros, destinados a um festim para todos os seus vizinhos e amigos. E instou com Tobias que ficasse com ele 2 semanas. Presenteou Tobias com a metade de seus bens e redigiu um documento estipulando que a outra metade se tornaria também, depois de sua morte, propriedade de Tobias. É isso que nós perdemos com a mentalidade contraceptiva. Então, meus queridos, agradecendo mais uma vez pela presença e atenção de todos, peço que nas nossas orações de hoje mais tarde, peçamos por todos aqueles que ainda são cativos dessa mentalidade, que não conseguem elevar-se acima dessas engrenagens que nos enredam, que nos colocam num movimento que não é natural, que não é de acordo nem com as leis deste mundo, que dirá com as leis do alto. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, viva São João Bosco, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.